Cara, sim, você falha em tudo na sua vida porque você é fraco. Eu sei que isso soa pesado, eu sei que parece arrogante, ofensivo, mas antes de fechar esse vídeo, antes de ficar com raiva de mim ou se defender mentalmente, me escuta. E deixa eu deixar claro uma coisa logo de início. Eu não conheço tua realidade, não sei como é tua casa, não sei se você trabalha, se estuda, se cuida de alguém, se vive cansado, se tá no limite. Nada do que eu vou falar aqui é um diagnóstico psicológico ou uma verdade absoluta sobre você. O que eu tô fazendo é uma leitura da vida, uma leitura baseada nas minhas experiências e nesse episódio específico de Os Simpsons, que é muito mais honesto sobre fracasso do que 90% dos discursos motivacionais que você já ouviu. Enfim, todo mundo sabe quem é Bart Simpson, né? Ele nunca foi um aluno nota 10, na verdade ele nunca chegou perto disso, ele não é disciplinado, não é constante, ele vive no improviso, empurrando tudo com a barriga. E chega no momento que isso cobra o preço que pede. Nesse episódio em específico, o Bart tira uma nota tão baixa numa prova que corre o risco real de repetir de ano. E diferente de outras vezes, o Bart até estudou para essa prova, ele se esforçou mais do que o normal, ele tentou, mas mesmo assim foi muito mal. Quando ele recebe a nota, ele quebra, chora, se chama de fracassado, diz que deu 100% de si e ainda assim falhou. Essa cena é bem dolorosa, de verdade, porque todo mundo já esteve exatamente ali. Todo mundo já tentou justificar o próprio fracasso. Mas é exatamente aqui que mora a mentira mais perigosa que a gente conta pra si mesmo. Na realidade, ele não deu 100%. E novamente, eu tô falando desse episódio em específico. Eu sei que nem todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso aqui também não tem nada a ver com inteligência, não tem a ver com talento. Ele falhou porque foi fraco. Ponto. Fraco no sentido filosófico mesmo, sabe? Incapaz de sustentar o esforço ao longo do tempo. O episódio começa com uma cena importante que mostra um belo contraste. O Martin faz uma apresentação de história absurda de boa e tira a maior nota da turma. Mas quando chega na vez do Bart, ele nem estava lembrado do trabalho, então teve que improvisar, mas infelizmente é pego na hora. E então vem um aviso que poderia mudar tudo. No dia seguinte, ele teria uma prova importante de história, que essa sim poderia decidir o seu destino. Depois de um choque desse, de tirar um 0 num trabalho importante também, e ser avisado que tem uma prova no dia seguinte muito mais importante, qualquer pessoa minimamente responsável pensaria que era a hora de estudar. Mas não o Bart. Depois da escola, ele vai primeiramente jogar fliperama, chega em casa e passa a tarde vendo desenho sem pegar no livro. Durante a noite, quando o tempo já tá quase esgotado, ele pensa em abrir os livros, mas é exatamente nesse momento que seu pai chama ele para ver um filme que ele aceita. O filme acaba tarde, obviamente, e é então que ele abre o livro, mas não consegue estudar devido ao cansaço e dorme em cima dele. E aqui vem uma das cenas mais geniais desse episódio, porque seus pais entram no quarto e veem Bart dormindo sobre os livros e ficam orgulhosos. Eles acham que ele está realmente se esforçando. E isso é uma das maiores ironias da vida adulta. Ninguém sabe quanto esforço você coloca nas coisas de verdade. Você pode estar se matando por algo e parecer preguiçoso, ou pode parecer extremamente dedicado enquanto na prática está só encenando um esforço. E aí eu te pergunto, sem resposta bonita e sem mentira pra você mesmo, você realmente está se esforçando tanto quanto seus pais acham que você está, ou as pessoas que você se importa? Se a resposta for não, então é óbvio, cara. É hora de crescer, assumir seus compromissos. Agora, se você realmente tá dando tudo de si e ainda assim te chama de preguiçoso, não enxerga o seu esforço, só ignora. Porque o esforço real não precisa de plateia. A sua vitória vai vir com ou sem a aprovação dos outros. Voltando para o episódio, no dia seguinte, na hora da prova, Bart foge de novo, fingindo estar doente e enganando a enfermeira, sendo assim mandado para casa. Mais uma vez, evitando responsabilidade. Em casa ele virou o rei, com todo mundo passando a mão na cabeça já que ele estava doentinho. Lisa obviamente percebe que é mentira e confronta ele, mas Bart já tinha outro plano em mente, ao invés de estudar, ligar para o Milhouse e pegar as respostas da prova para passar fácil no dia seguinte. Só que bem, o resultado é exatamente aquilo que o Bart tentou evitar ao máximo no episódio. Ele errou tudo, porque as questões foram trocadas, obviamente. A senhorita Krabappel chama os pais dele para uma reunião com o psicólogo da escola. E aqui o episódio muda de tom um pouco, porque o psicólogo começa a explicar a situação de Bart de forma técnica. Ele mostra que Bart não é apenas um aluno ruim, ele é o único aluno da sala inteira que não apresenta nenhuma melhora ao longo do tempo. E é aqui que Bart perde completamente o controle emocional. Ele explode, começa a gritar dizendo que sabia que era burro, que todo mundo sabia disso, que eles não precisavam ficar repetindo isso na cara dele. E esse momento é importante porque mostra uma coisa muito humana. Quando alguém é confrontado com seus problemas estruturais, ela prefere se atacar do que atacar na verdade o comportamento. É mais fácil você dizer que é burro do que dizer que é irresponsável, porque burro virou uma identidade, já irresponsável precisa de mudança para corrigir. No final da conversa, o psicólogo recomenda que Bart repita o ano, já que ele não aprendeu nada. Desesperado, Bart promete que vai mudar, que não tinha necessidade disso, porque ele vai se dedicar, aquelas desculpas todas. E novamente ele ganha outra chance. O plano dele agora era simples, pedir ajuda ao Marty, o aluno mais inteligente de sua turma, e em troca ele poderia ensinar Marty a ser descolado. Só que aqui já nasce um problema. O Bart não decide mudar por ter entendido a importância do estudo, ele decide mudar por medo da punição. E isso filosoficamente é frágil. Spinoza mesmo dizia que ações movidas pelo medo nunca produzem virtudes verdadeiras, apenas obediência temporária. E é exatamente isso que acontece aqui. Faltando poucos dias para o exame final, Bart começa bem, abre o livro, tenta estudar, mas
logo acha que não tem problema se divertir um pouquinho, afinal ele merece, entre muitas aspas. E aqui entra a pior forma de procrastinação, a procrastinação consciente. Ele sabe que ele tá perdendo tempo, ele sabe que ele deveria estar fazendo outras coisas. Assim como você aí, também sabe que deveria estar fazendo outra coisa ao invés de assistir esse vídeo. Mas já que você tá aqui, fica aqui, tá? Não vai embora agora não. Enfim, os dias se passam e enquanto o Bart vai adiando o estudo, o Martin começa a mudar. Ele começa a aproveitar a vida. Fliperama, bagunça, zoeira, popularidade. E quando chega a hora de fato de estudar, que Bart quer estudar, o Martin já não quer mais. O exame era no dia seguinte, mas ele não conseguia estudar nada e seu amigo que iria ajudá-lo não estava mais querendo. Então ele tentou sentar e estudar sozinho, mas não conseguiu focar. O texto não entra, sua cabeça não acompanha, porque não existia uma base ali de estudo, não existia o hábito do estudo. E aqui entra outro conceito filosófico fundamental que o episódio mostra sem dizer. A mente não obedece ordens de última hora. Você não vira disciplinado simplesmente por decreto, por dizer que vai fazer. Você não vira focado por desespero. Hábito não se cria em emergência, ele se cria na constância do dia a dia. Isso aqui vale para todas as outras áreas da nossa vida. Voltando para o episódio, a noite chega e já era hora de dormir. O Bart não tinha estudado praticamente nada, então ele faz aquilo que muita gente faz quando percebe que perde o controle da própria vida. Ele reza, pedindo para ganhar mais uma chance, porque prometia fazer direito. No dia seguinte, Springfield acordou coberta de neve. As aulas foram canceladas, um milagre literal. Deus deu exatamente o que ele pediu, mais tempo. Só que a primeira reação do Bart é se vestir com a sua roupa e ir correndo para ir brincar na neve. Esse é um dos momentos mais honestos do episódio inteiro, porque ali fica claro que o problema nunca foi falta de oportunidade, foi falta de caráter no sentido aristotélico, a incapacidade de sustentar escolhas quando o prazer imediato aparece. Lisa, por sua vez, o impede de sair correndo e faz algo fundamental. Ela lembra Bart do pedido que ele fez, porque ela escutou ele orando. E pela primeira vez, Bart entende. Ele senta, estuda, se força, ele chega ao ponto de dar tapa na sua cara para manter a atenção. E esse detalhe é simbólico demais para ser ignorado. É o corpo tentando disciplinar a mente à força, porque a mente nunca foi treinada antes. Esse aqui é, na verdade, o único dia do ano inteiro, talvez da vida inteira, em que Bart realmente estuda. No dia seguinte, ele faz o exame final. E aqui vem outra cena cruel. Como ele era o último aluno, ele pediu para a professora corrigir a prova na frente dele. E o resultado é triste. Por um ponto, ele não passou. E aí vem uma frase que parece honesta, tá? Sinceramente, mas não é. Ele disse que foi o melhor que podia fazer, mas mesmo assim não foi suficiente. Essa frase dói porque ela parece madura, parece sincera, mas ela carrega uma mentira embutida. Sim, aquele dia foi o melhor que ele pôde fazer, de fato, disparado, mas a vida não é julgada por um único dia. Aristóteles mesmo dizia que o julgamento moral de alguém não é feito por atos isolados, mas pelo conjunto repetido de escolhas ao longo do tempo. Virtude é hábito e excelência é repetição. O Bart teve muito tempo e ainda assim escolheu adiar. E aqui o episódio dá o golpe final, porque no meio do choro, Bart menciona corretamente um fato importante sobre George Washington, que tinha caído na prova e ele errou. A senhorita Crabapel confere no livro e está certo. Ela dá o ponto que faltava e ele passa. Isso aqui prova sem sombra de dúvidas que Bart não é burro, cara. Em um dia ele aprendeu mais do que no ano inteiro. E agora vem a pergunta que o episódio joga na sua cara e na minha também. E se ele tivesse colocado só um pouquinho desse esforço ao longo do ano? Será que ele estaria nessa mesma situação? No final das contas, Bart passa, mas ele não venceu, ele não se transformou, não virou disciplinado, ele só escapou momentaneamente, e essa é a parte que muita gente ignora. O episódio deixa claro que Bart aprendeu, ele é capaz, só que capacidade não é caráter, capacidade não é virtude, capacidade não sustenta uma vida inteira. Os estoicos diziam algo muito simples e muito brutal: você não é o que sabe, você é o que faz repetidamente. E o Bart repetidamente escolhe um caminho mais fácil, isso é claro durante todo o desenho. O episódio acaba nesse momento, mas a reflexão não, porque tudo isso bate direto com a nossa vida. Infelizmente, e isso é uma verdade que dói de verdade, a maioria das pessoas só aprendem quando perde ou quando é humilhada. Eu acredito de verdade que se Bart tivesse repetido de ano, ele teria colocado pelo menos o esforço mínimo no ano seguinte. Não porque ele teria virado alguém iluminado, mas porque a dor ensina aquilo que o conforto jamais ensinaria. E eu falo isso porque eu vivi isso, tá? Quando eu repeti a 8ª série, eu cheguei em casa destruído, me chamando de burro, inútil, fracassado. Eu esperava consolo dos meus pais, esperava aquele discurso padrão de que não era bem assim, que eu era inteligente, que tudo iria dar certo, mas o que eu recebi foi outra coisa, totalmente diferente. Meu pai olhou pra mim e disse que eu fui fraco. Aquilo me acertou em cheio, e não foi porque ele me xingou, foi porque ele acertou o diagnóstico. Não era falta de inteligência, era falta de responsabilidade. Ser chamado de fraco me doeu mais do que ser chamado de burro. No ano seguinte eu me dediquei, não virei um aluno nota 10, de fato. Eu só fiz o básico direito, prestei atenção nas aulas, fiz perguntas, usei as horas dentro da escola como elas deveriam ser usadas. E quando eu chegava em casa, cara, eu esquecia da escola, eu ia jogar na maioria das vezes. O resultado disso foi óbvio, no meio do ano
eu já tava praticamente passe. E aqui entra a parte que você talvez não queira ouvir. Você não pode passar meses procrastinando, negligenciando suas responsabilidades e aparecer no último dia estudando 20 horas seguidas achando que merece passar. Você não merece, cara. E se você tá fazendo isso agora, eu vou ser honesto com você, eu quero muito que você fale, de verdade. Não por maldade, mas porque o fracasso é muitas vezes o único professor que não mente. Isso não vale só pra escola, vale pra aquele trabalho que você empurra com a barriga, pra aquele projeto que você nunca termina ou nunca inicia, pra aquela responsabilidade que você finge que não existe. Agora, deixa eu te deixar uma coisa bem clara. Eu não tô pedindo perfeição. Ser um aluno nota 10 é difícil, cara. Exige abrir mão de muita coisa. E a maioria das pessoas não quer abrir mão do seu joguinho, da sua série, do seu futebol, do seu prazer imediato. Mas olha ao seu redor com honestidade. A maioria das pessoas é uma média de 4, 5. Se você for um 6 ou 7, você já tá na frente de muitas pessoas. Quando eu entendi que podia simplesmente usar as horas da escola direito, aquelas 5 horas que eu passava lá dentro, minha vida mudou. Eu não precisava virar um monge do estudo. Eu só precisava cumprir minha parte. Responsabilidade, cara, não precisa de motivação ou inspiração. Responsabilidade é fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. Então, aqui é simples, não tem frase bonita pra fechar isso, tá? Se é sua responsabilidade, cumpre. Se você não tá fazendo, eu quero mesmo que você fale. E pronto, sem drama.